Como que prega agora? Antes da gente ler a mensagem, vamos aproveitar que tem um monte de cara de choro. Vamos tirar foto do nosso momento A? O que vocês acham do nosso momento tom? Pega lá teu celular para aproveitar essa cara inchada, irmão. Você que chorou agora, vamos aproveitar esse momento, né? Pega o seu celular, tira uma fotinha, compartilha lá, marque que costeira. Aproveita. Marca lá, arroba EQ Costeira. É engraçado que eu fico aqui, ó, eu tô vendo vocês sorrir pra foto, eu tô sorrindo junto. Faz parte. Amém? Quem já tirou sua foto, abra lá, por favor, em Lucas 5. Lucas 5, a gente vai ler do 17 em diante. Amém? Olha aqui então. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus, mestres da lei, estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o encarregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram em sua cama, desceram a sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, de ouvir a sua mensagem, Deus. Nós te pedimos, Deus, fala aos nossos corações, que a gente venha sair dessa noite, Pai, diferente da forma que chegamos, Deus. Que venhamos ter um entendimento da sua palavra e que possamos pôr em prática tudo que vamos ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor Deus, e molda o nosso coração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Quando o pastor Eduardo mandou lá no grupo, tem um grupo de missões, eu e minha esposa, que é a pastora Anne, a gente é responsável pelas missões aqui na igreja. Ele mandou lá: Ah, tira para o ímpar entre vocês quem que vai levar a mensagem. Daí, daí eu até tentei falar para minha esposa assim: ó, eu quero par. Ela só deu uma risadinha, eu entendi, né? Que quem manda, quem pode, né? E obedece quem tem juízo. E aqui estou, para a glória de Deus. Você viu que eu não ganhei essa. Porque é um desafio trazer a mensagem de Deus, é uma grande responsabilidade. E eu confesso para vocês que às vezes bate um nervosismo, porque não é de qualquer coisa que a gente está falando. Não é de qualquer um, não é verdade? Então, quando o pastor Eduardo mandou, eu já veio no meu coração essa mensagem, e eu preguei exatamente essa mensagem no dia 14 de setembro do ano passado.
Foi bem no culto de missões, onde Deus falou com a gente da importância do amigo fiel. E o tema da mensagem dessa noite é amigo fiel. E eu fiquei pensando, fiquei lutando, falei, mas será que é isso mesmo que Deus quer falar com a gente? E realmente é isso que Deus quer trabalhar nos nossos corações. Eu não sei o que Ele quer falar no seu, mas eu já entendi o que Ele quer falar no meu. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que desde o início, do começo da criação, Deus ele é um Deus relacional. Ele faz questão de ter um relacionamento com seus filhos. E desde o momento que Ele nos criou, quando Ele fez o homem, Ele viu que não era legal o homem andar só. Tanto que lá em Gênesis, no começo da criação, Ele fala que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e Ele viu que aquilo era bom, mas Ele viu que ele precisava de um auxiliador, e aí Ele fez a mulher através da sua costela para ser a auxiliadora, enfim, porque Ele viu que não era bom o homem andar só. Ele viu que desde o início era necessário ter essa comunhão, era necessário mais alguém. E Jesus, no seu período lá que ele teve aqui na Terra, em todo o período que ele teve na Terra, a sua vida, efetivamente, o seu ministério foi dedicado a levar o Evangelho e ter comunhão com as pessoas. Ele fez questão de todo o tempo que ele estava aqui na Terra em falar, em curar e levar o Evangelho, de ter comunhão, em partir o pão, que é uma coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, é partir o pão com seu irmão, amém? Entenderam? Pode me convidar para janta, eu aceito. Pode partir o pão. Ele fazia questão de ter intimidade com os seus. Ele fazia questão de ter intimidade com aqueles que estavam ali disponíveis e dispostos a ouvir a mensagem. E desde o início, Jesus, a partir do momento, naquela época, naquela cultura, a maioridade era a partir dos 30 anos, e Jesus ele foi açoitado aos seus 33, então nos seus 3 anos de ministério, ele fez questão de levar a mensagem em todo tempo, em todo lugar, a todos que estavam dispostos a ouvir. E a gente percebe que Jesus ele não levava a mensagem apenas no templo. Ele não levava a mensagem apenas lá na sinagoga, num lugar bonito, num lugar chique. Ele levava em todos os lugares, lá em Atos 5,42. Se você que está com sua Bíblia quiser abrir ali em Atos 5,42. Em Atos 5,42 diz assim: E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa. Você percebe que desde lá de Atos, eles faziam questão de levar o evangelho em qualquer momento e de casa em casa. E aonde quero chegar com isso? A nossa igreja, para a glória de Deus, nós somos a igreja em visão celular, onde nós levamos a mensagem de Deus lá na casa. E eu confesso para você que a célula tem meu coração, já tem muitos anos que a gente trabalha com célula. E a gente aprendeu aqui. Levar o evangelho de casa em casa, num lugar comum, num lugar fora do templo, mas não deixa de ser igreja. A célula é uma ferramenta muito importante no reino de Deus. Eu gosto de chamar a célula como uma extensão da igreja, que é um lugar de cuidado individual. Eu confesso que a gente está em muito hoje, e pode ser que amanhã eu não vou lembrar do rostinho de vocês. Mas na célula é diferente. Na célula a quantidade é muito menor de pessoas, o cuidado é individual. Na célula a gente forma amizades, na célula a gente forma vínculos com as pessoas, na célula a gente conhece as dores. Porque hoje todos nós entramos aqui sorrindo um pelo outro, mas cada um sabe da sua dor, não é verdade? Às vezes você sorriu para mim quando você me cumprimentou lá na porta, mas só você e Deus sabe como está seu coração. E na célula o legal é exatamente isso. É o cuidado individual. É o tempo de mesa. Lembra que eu falei do tempo de mesa? É o tempo onde você vai poder falar, onde você vai ser ouvido, onde Deus ele vai cuidar de você. Por muito tempo, muitas pessoas tinham um preconceito, porque achavam que Deus ele só manifestava aqui no templo. Deus ele só manifestava através da vida do pastor Eduardo, que é o pastor dessa igreja, através da pastora Lúcia, que é do Reteté. Mas Deus ele quer usar a cada um aqui, amém? Deixa Deus te usar. E Deus ele continua fazendo de casa em casa. E o mais legal de tudo isso, que lá na célula, pelo fato de ser um cuidado individual, um cuidado mais próximo, ali você acaba formando amigos. Você acaba confiando em pessoas. E olha, gente, eu não sei se vocês já entenderam que há uma diferença bem grande entre colegas e amigos. Quem tem um melhor amigo aqui? Quem já teve aquele best? Eu tive com o meu amigo Gustavo, meu melhor amigo desde a infância, literalmente.
Hoje minha melhor amiga é minha amada, minha esposa. Ela conhece o calo, ela sabe quando eu tô sorrindo, mas ela sabe que às vezes eu não tô legal. O melhor amigo é isso. É aquele que está disponível a te ouvir. E o legal é que na célula a gente encontra esse melhor amigo. E eu quero ler 4 versículos com vocês onde fala da importância de você achar amigos. A importância de você confiar em amigos e você ter pessoas para caminhar com você. Que eu entendo que muitas vezes eu tentei andar sozinho, eu achei que eu não precisava de ninguém. E o tema da mensagem, como eu falei, é amigo fiel, é para a gente entender que a gente precisa sim ter um amigo. Um amigo que aproxime a gente até Jesus. Lá em Salmo 133, quem está disponível, abra aí. Quem tiver com a sua Bíblia, Salmo 133. Lá em Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Lá em Provérbios 17, diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Lá em Provérbios 18, 24 também diz assim, ó: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Em Eclesiastes 4:10 diz assim: se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém o que ajude a se levantar. Meu irmão, somente nesses 4 versículos, e tem muitos outros, nós podemos perceber a importância de nós termos pessoas à nossa volta que sejam disponíveis e que nos ajude a levantar, não é verdade? Quem concorda? Quem está comigo, como diz minha esposa? Então, até aqui agora a gente chegou à conclusão que nós precisamos ter um amigo, e agora sim eu vou começar a entrar na mensagem sobre aquele versículo que nós lemos lá de Lucas. Primeiro ponto que nós precisamos analisar nessa passagem é que precisamos nos cercar de amigos verdadeiros. Primeiro ponto que nós precisamos ter quando nós decidimos alguma coisa, tomar uma atitude, tomar uma mudança de vida, seja ela aqui na igreja, você quer mudar, ou seja lá no teu trabalho, você entende que você precisa sair de algumas rotas. Se você quer ser efetivado no teu trabalho, você não pode andar com aqueles caras que não querem trabalhar. Não é verdade? Se você quer crescer lá na tua família, você quer mostrar uma mudança, você precisa mudar com os colegas que você anda. Porque não adianta, gente. Se a gente anda com uma pessoa que fala muito palavrão, a gente vai acabar falando muito palavrão. Se a gente anda com pessoas que não nos aproximem de Deus, a gente vai se afastar de Deus. E olha, gente, às vezes a gente fala, não, eu sou forte, eu consigo. Desculpa, mas não vai durar muito. Então a gente precisa se cercar de amigos verdadeiros. E aquele paralítico, ele tinha amigos verdadeiros. Primeiro, num ponto racional, aquele paralítico não tinha muito o que oferecer para aqueles amigos, a não ser a sua amizade, a não ser talvez palavras de amadurecimento, mas ele não tinha bens, ele não tinha como estender a mão. Aquele paralítico, ele tinha amigos verdadeiros a ponto de carregar ele e levar para outro lugar. A palavra de Deus fala que ele estava acamado, ele estava numa cama. Meu irmão, com certeza ele não devia ser levinho. Mas ele tinha amigos disponíveis a pegar ele no colo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Você precisa ter amigos na sua volta que estejam dispostos a te carregar, mesmo que você não tenha nada a oferecer. Sabe quando você não está bem, quando você está triste, que você talvez até queira desistir, mas você vai ter amigos que te impulsionem e não deixem você desistir. Talvez aquele paralítico não tinha esperança, ele só conhecia Jesus através do que os outros falavam, porque ele não podia ir até Jesus. Ele só conhecia Jesus pelo que está passando aí, mas ele não poderia ver. A palavra de Deus fala que havia uma multidão, havia pessoas cercando Jesus, então ele com certeza ele não viu Jesus passar. E o mais legal de tudo é que Jesus ele não estava no templo, ele estava numa casa. Ele estava dentro de uma casa, levando o evangelho para todos que estivessem disponíveis. E aquele paralítico, ele tinha amigos verdadeiros a ponto de falar: você vai até Jesus, não interessa. Você vai até Jesus. Não interessa o preço que eu tenho que pagar, e eu não estou falando de financeiro.
Eu vou dar um jeito de te levar até Jesus. E aqueles amigos, o que eles pensaram? Vamos empurrar, sei lá, vamos fazer alguma coisa. E eles viram que não tinha como passar com aquela cama. Eles tiveram a brilhante ideia de olhar para cima e falar: vamos subir no telhado. Meu irmão, você já imaginou você subir sozinho num telhado? Já é difícil. Agora você imagina você subir com um paralítico que não poderia te ajudar fisicamente e com uma maca. E a missão era não derrubar e nem cair. E eles decidiram subir porque eles precisavam dar um jeito. E não só isso, imagina o que as pessoas falavam à volta. Olha o que eles vão fazer. Eles vão matar aquele homem. Como que pode alguém subir numa casa com um paralítico? Ele vai cair, ele vai morrer e vocês são culpados disso. Aqueles amigos, eles não estavam interessados no que os outros iam falar. Eles não estavam interessados na limitação do amigo. Eles só sabiam que eles precisavam fazer uma coisa. Era levar o amigo até Jesus. Não interessava se ia doer, se ia ficar pesado, se iriam falar mal. Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em que um amigo se achegasse a Jesus. Se cerque de pessoas que paguem esse preço por você. Se cerque de pessoas que estejam disponíveis a te carregar, a te subir num lugar alto e a te descer aos pés de Jesus. Segundo ponto é que eles pagaram o preço. Eles estavam disponíveis. Se preciso for se machucar, com certeza doeu a mão, com certeza não foi fácil, mas eles estavam dispostos a pagar um preço para que aquele amigo fosse curado. E é difícil achar um amigo assim, não é verdade? Achar amigo que esteja disposto a pagar um preço por você. Alguém que esteja disposto a te carregar no dia que você não quer ninguém por perto. Com certeza no coração daquele paralítico deve ter vindo os dias tristes onde ele não queria ninguém em volta dele. Racionalmente falando, ele já estava condenado para o resto da vida ficar naquela cama. Por muitas vezes eu creio que a esperança já não existia mais naquele coração. E quantas vezes nós já desistimos de buscar a Deus, de estar na presença de Deus por muito menos. Agora imagina você numa maca, numa cama, sem poder se levantar. A primeira coisa que a gente ia falar: sai daqui, não adianta. Eu nunca vou conseguir a cura, eu nunca vou conseguir ser curado. Mas ele tinha amigos que estavam dispostos a pagar um preço. E o terceiro ponto é a fé daqueles amigos. Lá no versículo 20, fala que Jesus curou por causa da fé deles. Que ele, como assim? Desceu alguém, uma cama aqui no meio. Imagina, gente, se fosse eu há 3 anos atrás, com 150 quilos, eles me desceram numa maca, coitados. Agora imagina o tamanho do buraco que fizeram na casa, que nem era deles. Eles não estavam nem aí. Se fosse hoje, ia chamar a guarda municipal para eles, ia ser preso, tudo. Mas eles não estavam nem aí. Porque eles sabiam que o único que tinha o poder de curar, o único que tinha o poder de transformar a vida daquele paralítico era Jesus. E eles não estavam interessados ao custo. Eles só decidiram fazer. Porque eles amavam aquele amigo. E eles sabiam que Jesus podia curar. E a fé daqueles homens curou o paralítico. A palavra de Deus fala que a fé dos homens, não do paralítico. Esteja cercado de pessoas de fé à sua volta. Porque se um dia, por algum momento, a tua fé não esteja tão firme, mas se do teu irmão tiver, as coisas continuam fazendo, continuam acontecendo. Se cerque de pessoas que acreditem, tenham fé em você, muitas vezes que você nem tenha. Por isso que eu agradeço diariamente pela minha esposa. Porque cada dia ela me levanta e ela acredita em mim. E eu falo: meu Deus, eu não vejo tanto potencial assim em mim. Ela é louca. Mas eu tô aqui em cima porque um dia ela acreditou em mim. Que ela fala: você consegue? Eu falo: eu não consigo, mas glória a Deus. Se cerque de pessoas que acreditem em você. Que enxerguem em você potencial que muitas vezes nem você acredita ter. Tenho pessoas na sua volta que te impulsionem. O quarto ponto era a confiança. Não eram pessoas aleatórias que chegaram naquele paralítico e falaram: vamos te levar até Jesus. Eram amigos. Aquele paralítico, ele confiava naquelas pessoas. Ele confiava nos amigos. Porque, meu irmão, se você não confia em alguém, você não deixa de carregar, não é verdade?
Eu até brinquei de manhã que quando eu era bem mais gordinho, eu me privava de muita coisa. Quer ver aqueles tobogã, assim, quem já foi aqui no Aquapark? Eu morria de vontade de ir, mas eu tinha medo de não parar, sabe? Eu ia assim e morrer lá embaixo. Então eu me privava de muita coisa. Quer ver, querer pegar eu no colo, mas nunca. Vocês estão ficando doidos. Eu me privava. Para mim acreditar que para me pegar no colo eu tinha que confiar muito, porque eu sei. Ih, não vai dar. Não vai conseguir. Para você deixar alguém pegar você no colo, você tem que confiar, não é verdade? Ou um filho, para você dar um filho para alguém segurar, você tem que confiar. Você não entrega o seu bem mais precioso para qualquer um pegar. Você não entrega para quem você não conhece. Você só entrega para quem você sabe que não vai fazer mal, não é verdade? Aquele paralítico confiava nos amigos que tinham, a ponto de acreditar que aquela loucura ia dar certo. A ponto de falar, tá bom, vocês vão me subir nessa casa? Não me derruba aí, tá? Mas pode me levar. Meu irmão, você deixaria, se você tivesse acamado alguém, subir num telhado e descer para ver Jesus? Entenda que aquele homem confiava nos amigos, ele acreditava, ele conhecia aqueles amigos. Então entende que não eram colegas, entende que não eram pessoas aleatórias, não era qualquer um, eram pessoas que tinham investido tempo nele, eram pessoas que ouviam ele, pessoas que conheciam as suas dores, pessoas que conheciam as suas limitações, mas mesmo assim estavam disponíveis a carregar ele. Por isso que eu falo que é muito importante a célula, meu irmão, porque lá você encontra amigos de verdade que estão dispostos a ouvir você, ouvir as suas dores, sem te julgar, mas estender a mão e te carregar se preciso for e descer num telhado, a pagar um preço pela sua vida. Por isso é importante você ter amigos fiéis que estejam disponíveis a cuidar de você. E aquele homem confiava nos amigos. E o quinto ponto era que Jesus operou um milagre num dia comum e num lugar comum. Não era um dia de uma festa, não era um dia, não era um culto especial, não era um culto de Santa Ceia, não era um culto de células, era um dia comum. Mais um dia onde Jesus falava da mensagem da cruz. Era mais um dia sem ser num lugar apropriado, não era num templo, porque Jesus estava numa casa. Jesus operou um milagre num dia comum, numa casa, num lugar comum, através de pessoas comuns. Você percebeu que quem levou aquele paralítico não era um grande líder? Na verdade, os fariseus até questionaram a Jesus: como assim você está perdoando os pecados? Como assim você está fazendo esse milagre com esse paralítico? Esse paralítico já está condenado. Não eram grandes líderes. Não era aquelas pessoas, não era o presidente, não era o prefeito, não era aquela. Eram os amigos que estavam dispostos a pagar um preço. Dentro de uma casa, não era nem dentro de um templo. E Jesus operou o milagre. Meu irmão, não limite o agir de Deus e muito menos o poder de Deus. Jesus, ele fala na palavra dele que aonde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. A palavra de Deus fala que aonde a presença de Deus está, o inimigo foge por 7 caminhos, meu irmão. Você viu a importância de você não andar só, porque aonde tem dois ou mais reunidos no nome dele, ele faz, ele opera e ele age. Meu irmão, não caminhe sozinho. Não duvide do agir de Deus, porque ele continua fazendo. Tenha fé e acredite que ele pode agir e não duvide que ele vai fazer isso lá na sua cela. Que ele pode agir lá na sua casa, que ele pode agir lá no seu trabalho. Deus, ele continua sendo Deus. Não limite o agir de Deus, assim como aqueles fariseus limitavam. Não duvide que Deus ele pode agir, que ele pode fazer, assim como aqueles homens falaram. Você não pode. Você não tem poder para isso. Mas aqueles amigos, eles tinham fé. Muito mais fé do que aqueles fariseus. Aqueles amigos estavam disponíveis. E aquele homem foi curado num lugar comum, um dia comum. Porque ele tinha pessoas a quem ele pudesse confiar. Pessoas que estavam com foco em Jesus. Pessoas que pagaram um preço. Pessoas a quem ele confiou a própria vida. E Jesus operou o milagre. E Jesus continua operando, meu irmão. Eu não sei o que tem paralisado a sua vida, não sei o que tem paralisado o seu coração. Se cerque de pessoas que te levem a Jesus e Deus ele vai fazer. Eu não sei se você pegou, mas Deus ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Ele continua fazendo milagres.
Se cerque de pessoas que estejam disponíveis a pagar esse preço com você. E o sexto ponto, que é muito importante. A banda, se quiser subir, pode subir. O sexto ponto é: seja esse amigo. E aqui Jesus ele começa a pegar um pouquinho no nosso calo. Sabe por quê, meu irmão? Porque é maravilhoso você ter pessoas com quem possa contar. É maravilhoso você ter pessoas que estão disponíveis no momento que você precisar. No momento que a dor chegar lá de noite, é maravilhoso você poder ligar para alguém e ter alguém que esteja disponível a te atender e te socorrer. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso quando o calo aperta e você poder contar com alguém. É tão bom. Porém, agora nós precisamos entender que se nós estamos aqui, vivendo com Jesus e caminhando com Ele, ouvindo essa mensagem, agora também nós precisamos ser esse amigo, disposto a pagar um preço por alguém. Meu irmão, Jesus ele não depende apenas de pastores. Deus ele não depende apenas de homens letrados que conhecem a Bíblia de capa a capa. Ele só quer corações que estejam disponíveis a ser usado por Ele. Meu amigo, meu querido, assim como você quer ter um melhor amigo disposto a te ajudar, Jesus ele quer te levantar como esse melhor amigo. A quem é um novo na fé. A quem talvez não tenha essa mesma oportunidade que você está tendo de estar aqui hoje, essa noite. Que você possa estender a mão para essas pessoas. Que você se permita ser usado por ela. Eu entendo que aqui pega um pouquinho com a gente, não é verdade? Porque é tão bom ser servido. É tão bom acordar e ter o café na cama. É tão bom receber. É tão bom ganhar presente. O difícil é ser presente. O difícil é você oferecer. O difícil é você estender a mão. Eu quero que você preste atenção que aqueles amigos, a palavra de Deus não conta, a gente não sabe o nome deles. Mas eu tenho uma certeza absoluta que eles também tinham dificuldades. Aqueles homens também tinham suas petições. Aqueles homens também tinham seus sonhos. E talvez para aqueles homens a única oportunidade que eles tiveram era aquele momento de chegar tão próximo a Jesus. Mas naquele momento eles estavam dispostos a pagar um preço, talvez até do seu próprio sonho, para que aquele amigo fosse curado. E Deus nessa noite, Ele quer mais homens como esses, que estejam disponíveis a abrir um pouco a mão dos seus próprios sonhos, talvez das suas próprias petições, mas que estejam disponíveis a ser usado por Ele, a pagar um preço por mais vidas. É uma alegria imensa ver essa igreja cheia. Eu até falei para a Anne que parece que a gente está no velhos tempos, antes de ampliarmos a igreja, os cultos eram exatamente como essa noite. Um monte de gente lá para fora, sentado lá fora, porque não tinha espaço. E é uma alegria muito grande ver essa igreja assim. Mas vai ser uma alegria maior ainda quando a gente tiver que ampliar para os lados. Quando a gente tiver que ampliar lá para o outro lado da rua. Quando a gente tiver que fechar esse quarteirão. Porque tem muitas pessoas que precisam de amigos verdadeiros lá fora. E meu irmão, mais importante de que ter um amigo verdadeiro é ser esse amigo verdadeiro e ser esse amigo alguém possa confiar. E Jesus ele quer te levantar essa noite como esse amigo. Pode ter certeza que aqui nesse templo, aqui nessa casa, você vai encontrar amigos verdadeiros, mas além de você ganhar esse benefício de ter amigos